Estou aqui ao vivo para falar com vocês a respeito da vontade de Deus. E antes de tudo eu já quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube. E eu espero que essa mensagem, ao final desta mensagem, você entenda melhor como é o trabalhar de Deus, como tomar as melhores decisões, tá certo? Como saber qual é a vontade de Deus antes de você tomar uma decisão. Eu vou deixar bem claro aqui para você que não é fácil muitas vezes, mas é possível se nós soubermos as maneiras, em que Deus trabalha na nossa vida. E eu sei que muitas vezes a gente sofre, porque a gente gostaria de saber: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? E a gente fica confuso, Quantas vezes eu já passei por isso? E eu espero que a palavra de Deus traga o conforto para o seu coração. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, Clica aqui embaixo em inscrever-se e do lado clica no sino para você receber as notificações toda vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube, tá certo? Então, pessoal, eu vou trazer para vocês 5 maneiras em que Deus ele revela a vontade dele na nossa vida, Pode parecer que muitas vezes você não tem ideia do que Deus deseja para a tua vida, mas eu quero te dizer antes de tudo que os planos de Deus para a sua vida são planos de paz, são planos de bênção para te dar um futuro abençoado. Amém? Então, antes de tudo, nós precisamos entender que Deus, a vontade dele está acima de tudo. Essa é a primeira maneira de nós entendermos a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus está acima de tudo, está acima de qualquer vontade humana. A vontade de Deus, ela sempre prevalece. É muito importante você saber disso. Antes de tudo, só me fale se a qualidade está bom, se o áudio está bom. Parece que de vez em quando está dando uma leve travada aqui. Você me fala, qualquer coisa eu mudo de posição, tá bom? Glória a Deus. Se tiver ok, deixa um joinha aí. E eu vou continuar. Glória a Deus. Algumas pessoas falando tá bom, tá ótimo. Que bom, pessoal. Então, como eu disse, a vontade de Deus, ela está acima de qualquer coisa. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Eu não sei se você se lembra de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele sofreu terrivelmente. Durante muito tempo, ele ficou sem entender por que ele estava sofrendo tanto, mas o final é que conta, A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Então, o final da história de Jó mostra que Deus restaurou a sorte de Jó, Deus restaurou tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que o inimigo tentou contra a vida de Jó, Deus restaurou em dobro. E é isso que Deus ele tem para os seus filhos. E no final da vida de Jó, no capítulo 42, Jó disse o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a vontade de Deus, ela prevalece. A vontade de Deus, ela está acima de tudo. E quando Deus quer fazer alguma coisa, não tem demônio que barre, não tem diabo que tenta atrapalhar, não tem pessoas que tentem frustrar os planos de Deus, porque não tem jeito. Deus ele prevalece com a vontade dele e nós vemos isso claramente desde o livro de Gênesis. Vamos voltar um pouco lá em Adão e Eva. A Bíblia diz que assim que eles desobedeceram a Deus, houve maldições, que Deus decretou. Ele falou para o homem: olha, a partir de hoje, do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. E nós vemos isso se cumprindo hoje, não é verdade? Fica sem trabalhar para você ver. Não entra dinheiro na tua casa, não entra o sustento. Então, esse foi uma das consequências do pecado, Além dele causar morte espiritual, ele também nos traz dor, nos traz sofrimento, Hoje nós tem pessoas que têm 2 empregos, porque senão não dá conta de se sustentar. Isso tudo começou com Adão e Eva. E Deus disse para Eva: olha, Eva, como você pecou, agora toda vez que você for gerar uma criança, você vai sentir a dor do parto. Então essa foi a maldição que Deus colocou, por causa da desobediência. Então agora toda mulher sente a dor do parto. É uma dor terrível, que as mulheres falam.
Tudo isso por causa do pecado. E Deus então disse o seguinte: e agora eu também vou dar um castigo para a serpente, ou seja, para Satanás. E Deus falou o seguinte: olha, da descendência da mulher vai vir alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai ser ferido, mas ele vai derrotar a serpente. E nós sabemos que Deus estava falando a respeito do filho dele, de Jesus Cristo, né? Deus estava profetizando que um dia Jesus ele viria e ele derrotaria Satanás. Satanás feriu ele na cruz, Deus permitiu isso, mas Jesus ressuscitou e Jesus venceu a morte em nosso lugar, para nos salvar, amém? Então, como eu estava dizendo, a vontade de Deus, ela prevaleceu, né? Quantas vezes o diabo ele tentou frustrar os planos de Deus? Nós vemos na época de Moisés, Faraó ele mandou matar os crianças de até 2 anos. Por quê? Porque o diabo ele já previa que estava vindo um libertador e ele não sabia quem era, ele não sabia como seria isso, mas pelas profecias da Bíblia, o diabo que conhece a palavra de Deus, e ele disse, pessoal, só um minutinho que tá falhando um pouco aqui, a conexão tá ruim. Deixa eu chegar mais perto aqui do Wi-Fi e deixa eu ver se aqui melhora. Aqui para mim aparece, sabe, uma listra vermelha aqui, ó, conexão ruim. Espero que agora melhore, né? Vamos continuar. E se tiver ruim, eu vou do lado ali do roteador, tá bom? Então, pessoal, a vontade de Deus, ela prevalece. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, quantos profetas Deus levantou profetizando, olha, um dia vai vir um Salvador. E por isso, como eu disse, o diabo já sabia e ele fez com que Faraó matasse, né, crianças de até 2 anos. E quando Jesus estava para vir também, crianças de até 2 anos foram mortas, né? Porque o diabo ele queria frustrar a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus deu estratégia para eles fugirem para o Egito e ficarem escondidos ali no deserto por um certo tempo. Então, nada frustrou os planos de Deus. E aí vem a boa notícia. Na nossa vida também, muitas vezes a gente falha, né? Muitas vezes a gente erra e a gente não faz a nossa parte. E a gente acha que por causa disso, Deus vai deixar de cumprir as promessas dele na nossa vida. Por causa das nossas falhas, Deus ele vai romper com as promessas dele. Mas a Bíblia diz o seguinte: ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E ali na cruz, Deus fez uma aliança conosco, que todo aquele que receber Jesus como seu Salvador, recebe os benefícios dessa aliança. Então, o maior benefício que nós temos é a salvação, mas nós também temos o benefício do perdão. Sempre que nós nos arrependermos, Deus nos perdoa. Nós temos o benefício de bênçãos espirituais, dons espirituais, tantas coisas que Deus faz por nós. Deus há de suprir as nossas necessidades se nós estivermos em obediência. E eu sei que muitas vezes a gente olha, né, para pessoas de Deus, você olha para homens de Deus, mulheres de Deus, e você pensa, gente, como é que ele consegue viver daquela maneira? Como que ele consegue ser tão usado por Deus? O que ele faz que eu não faço? Sabe? A verdade é que com o tempo você vai descobrindo que na verdade não existem homens grandes, mulheres grandes de Deus. Na verdade o que existe são pessoas falhas, como eu e como você, mas que decidiram atender ao chamado de Deus. Elas decidiram fazer a vontade de Deus. Então, Deus ele já tem um plano para a tua vida. Eu não sei se alguém já falou isso para você, mas quando eu entrei na igreja, há 15 anos atrás, a frase que eu mais ouvi era o seguinte: Juninho, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Deus tem um plano, sabe, para cumprir na tua vida. E eu sempre ouvia isso, mas muitas vezes eu achava, as pessoas falam da boca para fora, né? Mas hoje eu tenho provado, Deus ele cumpre os planos dele na nossa vida. Porque hoje eu vivo promessas que Deus fez a mim há 13 anos atrás, há 14 anos atrás, sabe? Então, não duvide da vontade de Deus para a tua vida. Deus tem planos de paz e de esperança. E tudo que você tem que entender é o seguinte: Deus vai cumprir a vontade dele. Se você quiser ou se você não quiser, você precisa entender, quanto mais você se afastar dos planos de Deus, mais você vai sofrer.
Se você tem um chamado de Deus, você está me ouvindo agora essa mensagem, saiba que tudo irá contribuir para o seu bem, se você viver segundo a vontade de Deus, se você buscar fazer a vontade de Deus. Então, assim como Abraão, né? Você lembra de Abraão? Deus já tinha um plano traçado para Abraão. E tudo que Abraão fez foi seguir a vontade de Deus. Ele foi guiando a vontade de Deus. E muitas vezes ele se desviou. Muitas vezes ele errou o alvo. Mas a misericórdia de Deus o alcançou. A promessa de Deus se cumpriu. E Abraão se tornou realmente um pai de multidões. Tá bom? Então essa é a primeira maneira de você saber a vontade de Deus. A respeito da vontade de Deus. A segunda maneira é que a vontade de Deus, ela já foi revelada para nós. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes eu pensava assim, nossa, eu daria tudo para saber o que Deus pensa a meu respeito. Eu daria tudo para saber se Deus ele está me aprovando, se Deus está gostando do meu comportamento, se eu estou agradando a Deus, sabe? E eu entendi que a vontade de Deus já está revelada. Deus já se revelou para nós através da Bíblia, tá certo? Através da palavra dele, você pode saber como tomar decisões em todas as áreas da sua vida. Nós vemos o livro de Provérbios, de Eclesiastes, né? São ensinamentos para o cotidiano. O livro de Provérbios fala muito do dia a dia, né? Não guarde raiva de ninguém, não guarde mágoa. A pessoa que fala mal dos outros é abominação para o Senhor, sabe? Coisas do dia a dia. Então, a Bíblia já nos dá a resposta que a gente está procurando e ela é a fonte mais confiável que existe. Não nada, alguém pode falar que é outra coisa, mas não é. A fonte mais confiável é a palavra de Deus, acima de tudo. E se algo estiver fora da palavra, então não vem de Deus, tá bom? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E eu quero ler para você um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Olha o que diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela vai te preparar para fazer a vontade de Deus. Sem a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, você vai tropeçar muitas vezes. Você pode ser uma pessoa de oração, uma pessoa que vai para o monte, uma pessoa que ora bastante. Mas se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, muitas vezes você vai ficar confuso, você vai ficar triste, você não vai saber o que fazer. Parece que algo vai estar faltando. Talvez você que está me ouvindo, você sente isso. Nossa, eu sou uma pessoa de Deus, mas eu sinto que está faltando algo. Esse algo é a palavra de Deus. É lógico, é a oração, mas é a palavra. Você precisa saber o que Deus pensa, o que Deus fez no passado e o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então, muitas vezes você não vai precisar nem orar. Entenda isso que eu vou te dizer. Muitas vezes você já sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, Jesus disse, olha, se alguém falar mal de você, se alguém te perseguir, ore por essa pessoa, né? Então você tem que orar, você já sabe o que tem que fazer, sabe? Muitas vezes Deus já te revelou o que tem que fazer e você não adianta orar. Eu gravei um vídeo aqui explicando que algo tem feito a diferença na minha vida, que é justamente isso. Quando eu sei que eu já tenho que fazer algo, eu nem oro, sabe? Teve uma vez que uma pessoa, ela falou para mim o seguinte, pastor, nossa, mas você escreve muita mensagem lá no Facebook, né? E todo dia eu vejo lá umas 5, 7 mensagens suas no Instagram. Nossa, você deve ficar o dia inteirinho orando, né? Você deve ficar no quarto, ora, vai lá e escreve, né? E eu falei para ele, não, é o seguinte, eu já sei que Deus me deu uma palavra para eu pregar o evangelho, para eu pregar nas redes sociais, foi uma estratégia que Deus me deu. Através de oração, Deus me revelou isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Será que é isso? Será que não é? Não, o que eu faço? A única coisa que eu oro é, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu escreva? Então eu já vou escrever. E muitas vezes, Deus não vai falar. Muitas vezes Deus está esperando uma atitude minha. Então, eu vou lá e escrevo na dependência de Deus. Se você está em oração, você está na dependência de Deus. Então, creia que aquilo que você fizer vai ser a vontade de Deus. Amém? Então, nós devemos entender que às vezes nem é preciso orar. Se você já sabe o que tem que ser feito, você precisa agora de agir, tá bom? E tem muitas pessoas que
elas perguntam coisas absurdas, sabe? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça perguntando: pastor, a Bíblia diz que Deus converte maldição em bênção, né? Então quer dizer que Deus pode fazer um adultério se transformar em algo bom? Olha a ideia, entendeu? Olha o pensamento. Eu não julgo a pessoa, porque eu sei, a pessoa ela quer saber, né? A pessoa não é obrigada a saber, mas eu quero te dizer, né? O adultério não tem como se transformar numa bênção, porque o plano de Deus original é o homem e a mulher, certo? E outra é o casamento. Então tem coisas que a Bíblia já decretou, a Bíblia já disse o que é certo e o que é errado. Então não adianta você orar, você pode fazer o que for, não vai mudar a palavra de Deus, tá bom? Então tem muita gente que pergunta: nossa, pastor, mas por que as coisas não estão dando certo comigo, né? Por que tanta coisa dá errado? E aí eu começo a analisar o casamento dessa pessoa. O marido trata a esposa mal, o marido não trata ela bem, ou a esposa trata o marido mal. E a Bíblia diz que se um casal estiver brigado, até as suas orações são interrompidas. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente começa a entender porque muitas coisas dão errado. É lógico que a gente passa por aflições, mesmo obedecendo a Deus. Mas muitas coisas somos nós que colhemos. E Jesus disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus capítulo 22, né? Então, você precisa conhecer a palavra, né? Se você tem dúvidas, tem o meu site, se você quiser entrar, é pastorantonijunior.com.br. Digita lá no campo de busca a palavra que você quer saber. Digita no Google, pesquisa, conversa com o seu pastor, sabe? Vai atrás, procura saber o que a Bíblia diz, tá bom? A internet é muito boa por esse lado, ela traz muitas respostas que a gente sempre teve dúvidas. Então, procure saber qual é a vontade de Deus. E a Bíblia também é importante a gente saber que ela não tem resposta para todas as situações em específico. Por exemplo, a Bíblia não diz que você não pode usar drogas. Não, é verdade, a Bíblia não diz, não fala que não pode fumar maconha, cheirar cocaína, não fala nada disso. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, entendeu? Então, às vezes não vai ter uma resposta específica, mas a Bíblia traz princípios, no qual você deve seguir aqueles princípios, tá certo? Porque também não daria para falar de tudo, não caberia num livro só, tá certo? Mas toda a Escritura, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E muitas vezes, né, quando eu já fui aconselhar em casamentos, em relacionamentos, e o casal está passando por brigas, eu começo a entender. Olha, peraí, eles não estão praticando a palavra. Porque uma coisa é você conhecer a Bíblia, uma coisa é você ser evangélico, você ser católico, você conhecer a Bíblia e ir na igreja. A outra coisa totalmente diferente é você praticar o que está na Bíblia, tá certo? Então, quando eu vejo um casal brigado, eu começo a entender, não tem perdão, é um com raiva do outro, né? A Bíblia diz que nós não devemos guardar a raiva, a ira, até o dia seguinte. E eu já vi pessoas me dizer: pastor, o meu erro foi que nós dormimos brigado, eu dormi brigada com meu esposo durante muitas noites, ou seja, desobedeceu a palavra. Então, aonde não tem perdão, onde não tem amor, onde não tem o zelo um pelo outro, sabe? Então, cadê a obediência à palavra? E Jesus disse o seguinte: olha, aquele que ouve as minhas palavras, mas não obedece, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Então veio a forte chuva, os ventos, a tempestade, e essa casa caiu e grande foi a sua queda. Então a maior preocupação nossa é obedecer a palavra de Deus. Se você já sabe a vontade de Deus, é hora de obedecer, tá bom? A terceira maneira de nós sabermos a vontade de Deus para a nossa vida é que nós devemos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Parece que muita gente sabe disso, né? Quantas vezes ouvimos essa passagem bíblica, a gente sabe de cor, mas no dia a dia, será que nós realmente acreditamos que a vontade de Deus é boa, é o melhor para nós? Eu falo isso porque durante muito tempo eu tinha medo de orar certas áreas, a respeito de certos sonhos que eu tinha. Sabe por quê? Porque eu achava que Deus iria frustrar. Eu achava que Deus, ele iria frustrar os meus sonhos. Eu achava que Deus... Deixa eu só chegar aqui, pessoal.
Aqui eu acho que vai estar mais claro. É bom que fica até perto do Wi-Fi, né? Eu vou lendo os comentários aqui, viu, pessoal? Então, gente, nós devemos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas muitas vezes a gente acha que Deus é um Deus mau, um Deus que vai nos fazer esperar mais 10, 20 anos, sabe? E sempre quando eu frustrava na área sentimental, nos relacionamentos, eu tinha medo muitas vezes de orar. Porque eu pensava, se eu orar, pode ser que Deus vai falar assim, não é essa pessoa. E eu já estava acostumado a ouvir nãos, muitos nãos, né? Eu creio que vocês também. Mas quando Deus fala um não para você, é porque Ele está preparando algo melhor, sabe? Não é que tem alguma coisa de errado, mas é que Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas, né? E se você quiser saber, realmente, se Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que tem o melhor para nós, é só você olhar para Jesus, tá certo? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, o versículo 3, que Jesus, ele é a expressão exata do ser Deus. Então Jesus, ele é o próprio Deus em carne. E veja as atitudes de Jesus, como que Jesus agia com as pessoas, né? Jesus, ele agia de forma grosseira até muitas vezes com os homens orgulhosos. Não que Jesus não amasse eles, mas Jesus queria tirar o orgulho do coração deles. Mas quando Jesus, no geral, ele encontrava com as pessoas necessitadas, Jesus estendia a mão. Jesus, ele curava, ele livrava a pessoa da opressão. Certa vez uma mulher, ela corcunda, a mulher tinha problema na coluna, ela durante muitos anos, ela viveu dessa maneira. Os religiosos falaram assim, Jesus, você vai curar essa mulher no sábado? E Jesus falou, gente, vocês acham que é justo? Essa mulher está sendo afligida pelo diabo durante tantos anos. Será que não é justo eu curar essa mulher agora? Então o amor de Jesus era algo que não tem como nós negarmos. E aí eu te falo, se Jesus é Deus, se Jesus é a expressão exata de Deus, por que você acha que Deus não seria bom com você? Por que você acha que Deus não te abençoaria? Por que você acha que Deus não tem o melhor para você, né? Deus não tem pedra nas mãos. Quando nós vemos o caso daquela mulher que foi pega em adultério, você tem noção que é isso? A mulher foi flagrada na cama de um homem casado. Trouxeram essa mulher diante de Jesus e Jesus, em momento algum, ele apontou o dedo. Jesus não julgou aquela mulher, ele não condenou aquela mulher, pelo contrário, ele deu mais uma chance. E assim é Deus conosco. Deus, ele quer restaurar a nossa vida, mas muitas vezes nós somos o empecilho. Nós achamos que Deus vai pesar a mão em nós. Muitas vezes eu já pensei assim, nossa, eu errei, né? Aí de repente as coisas começam a dar errado. Aí eu começo a pensar, gente, é Deus pesando a mão. Eu tenho certeza, agora eu vou pagar. Centavo por centavo, eu vou pagar tudo que eu fiz de errado. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Leia o Salmo 103. Deus não te julga segundo os teus pecados. Sabe por quê? Porque se Ele te julgasse, você já estava morto há muito tempo. A Bíblia diz que é a misericórdia do Senhor que não deixa nós sermos consumidos por Ele. Então, a carga mais pesada da cruz já está sobre os ombros de Jesus. Jesus carregou a parte mais difícil e agora você só tem que receber o perdão de Deus. Amém? Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos capítulo 12, o versículo 2. Só que existe um porém. Para você desfrutar dessa vontade de Deus, você precisa renovar a tua mente. Lembra do que eu disse? Muitas vezes a nossa mente está errada. A gente acha que Deus é mau, que Deus vai frustrar os nossos planos. Imagine que você está conhecendo um rapaz e aí você está todo empolgado, o cara é de Deus, e aí você pensa, não vou nem orar, porque se eu orar eu tenho certeza, Deus vai falar que não é. E talvez Deus falou que não era muitas vezes para você, mas não quer dizer que agora Ele vai falar. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha passado por vários relacionamentos de pessoas com Deus, meninas de Deus, e que Deus em algum momento tirou elas da minha vida. Mas quando eu conheci a Thaís, a minha esposa, eu tive que fazer essa oração. Deus, se não for da tua vontade, tira. Pode tirar, Deus. Se não for, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Eu sei que Ele é o melhor para mim. Quando eu fiz isso, sabe o que aconteceu? Deus me deu a minha esposa.
Nós estamos juntos até hoje, graças a Deus. Então, Deus tem o melhor para você, e se Ele te livra de algo, agradeça, tá certo? Então, pessoal, vamos lá para a quarta maneira de nós sabermos a respeito da vontade de Deus. A quarta e penúltima é você orar. Você precisa orar, você precisa colocar diante de Deus, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, não, faz o que o teu coração manda. Não, se você está sentindo no coração, faça. Para que ficar esperando? Não, Deus não é assim também não. Faz o que vier na tua cabeça. As pessoas pensam assim. Mas aí eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Então, o coração não é a fonte mais confiável. Você precisa agora orar. Você precisa depender de Deus. Para você saber a vontade de Deus, você tem que parar de confiar na tua maneira de pensar. Você tem que parar de achar que você sabe resolver. Não, eu sei como é que faz. Vai por aqui, aqui, aqui. E parece que tudo está mostrando que é o melhor, né? Eu lembrei aqui agora do exemplo de Abraão e do exemplo de Ló. A Bíblia diz que eles eram tão ricos que chegou um momento que Abraão teve que ir para um lado e Ló para o outro. Até que então Ló, ele falou o seguinte, não, eu vou para aquele lugar, olha que campo bonito, nossa, olha que paisagem maravilhosa, né? Tudo assim muito maravilhoso. E ele foi pela aparência, ele não consultou a Deus, ele não orou, ele fez aquilo que ele achava melhor. E sabe o que aconteceu? Lá para onde ele foi, ele ficou bem perto de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades terríveis, que não queriam saber de Deus de forma alguma, e ele foi se aproximando daquela cidade, tudo por causa de uma escolha errada que ele fez, baseado não no que Deus tinha para ele, mas no que ele achava que era o melhor. E a Bíblia diz que depois ele já estava tão firme naquela cidade, e Deus queria destruir aquela cidade, e se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a intercessão de Abraão, né, com certeza Ló, ele teria morrido. Então, Deus precisou enviar um anjo lá para tirar ele de lá. Mas ele foi sofrimento, sabe? Ele perdeu a esposa, depois as duas filhas dele se desviaram também, sabe? Então, resumindo, não vá pela aparência, consulte a Deus, amém? Porque quando você consulta a Deus, você está alinhando o teu coração com Deus. Muitas vezes você acha que sabe o que é certo, mas você precisa confiar em Deus, né? E talvez não tenha nada de errado, às vezes é algo que Deus tem para você, mas às vezes ainda não chegou a hora, tá bom? Eu me lembro que eu recebi o chamado para pastor 2 anos depois que eu tinha me convertido, e Deus havia falado comigo, você vai pregar, muitas pessoas você vai alcançar para mim, você vai fazer a obra de Deus. Deus falou comigo claramente, e sabe o que aconteceu? 1 semana depois eu já queria começar, eu já queria fazer aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Mas sabe o que aconteceu? Passaram-se anos, até que Deus me levou para o seminário, fui fazer o seminário, fiquei 3 anos morando em Belo Horizonte, fiz o seminário da Batista da Lagoinha, e nesses 3 anos passei por muitas provações, sabe? Fiquei solteiro, não conheci ninguém lá, mas foi um tempo em que Deus estava me preparando, e os desertos que eu passei, hoje servem para eu ter maturidade para enfrentar o ministério, porque não é fácil. Então, às vezes, você já tem uma promessa de Deus, você já sabe qual é a vontade de Deus, mas ainda não é a hora, ainda não é o tempo, tá bom? Então, você precisa orar, e a Bíblia diz o seguinte, lá em Colossenses, capítulo 3, o versículo 15, diz assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que a Bíblia quer dizer com isso? Está dizendo que a paz de Cristo, ela deve guiar o seu coração. O que um juiz, um árbitro faz num jogo de futebol? Ele dá a direção, não é? Olha, é falta, eu ia falar, é pecado, não. É falta, né? É pênalti, é escanteio, o juiz ele dá a direção. E da mesma forma, a paz de Cristo, ela deve guiar a nossa vida. Então, não está dizendo que é uma paz qualquer. Vamos supor que alguém te fez uma proposta para trabalhar e aí você está sentindo uma paz, nossa, maravilhoso, mas essa é a sua paz, porque você ainda não orou. Mas à medida em que você começa a orar com sinceridade, Deus, eu quero fazer a tua vontade, se não for, não deixa dar certo,
Se for, faz com que dê certo. E naquele momento, se vier uma paz no teu coração, se a paz de Cristo guiar o teu coração, você está no centro da vontade de Deus. Amém? E ao contrário, acontece também. Às vezes você ora por uma coisa e você não sabe explicar. Mas parece que está faltando alguma coisa não está se encaixando, sabe? Eu me lembro que uma vez eu me interessei por uma moça no seminário e tudo parecia que ia dar certo, mas toda vez que eu ia orar era tiro e queda, alguma coisa me avisava. E eu ficava incomodado, e eu não sabia o que era. E eu contava para os meus amigos, e eles falavam, cara, não tem nada de errado, cara, o que está dando de errado? Eu falei, não sei, cara, eu não estou sentindo paz. E eu tomei a decisão de obedecer a voz do Espírito Santo. Depois eu fui descobrir que essa moça, na verdade, estava dando em cima de um monte de rapaz. Então, Deus me deu um livramento, e Deus não vai deixar você fazer a escolha errada se você confiar na voz do Espírito Santo. Muitas vezes você ainda vai estar confuso e você precisa continuar orando até você sentir paz. Amém? A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos entregar a Deus todas as nossas preocupações, ansiedades, medos e agradecer a Deus. Então a paz de Cristo guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que excede o entendimento. Você sente bem, sabe? Eu me lembro, eu já até contei aqui no vídeo que eu tinha vontade de ganhar um curso que eu já tinha feito. Eu até coloquei aqui, depois você pesquisa aí no YouTube, curso Recomeço, né? E é um curso que eu gravei com 30 vídeos, mas aquele curso não era meu, era de uma empresa que gravou. Mas um dia me veio o desejo de orar a respeito disso, porque eu queria dar de graça para as pessoas do meu canal aqui no YouTube. Então eu orei por 4 meses e todas as circunstâncias estavam contrárias. As portas estavam fechadas porque era impossível eu cancelar aquele contrato, sabe? Não tinha como, aos olhos humanos. Mas eu continuei orando e eu sentia paz, sabe? Eu ficava pensando assim, nossa, mas se der certo, vai ser bom demais, vai ser maravilhoso. Então eu ficava muito feliz, empolgado, até que Deus me deu. Um dia eles conversaram comigo, me deram os vídeos e eu disponibilizei aqui para vocês aqui no canal do YouTube. Lá tem o meu testemunho, você vai gostar. Curso Recomeço, tá bom? Então deixe a paz de Cristo guardar o teu coração. Às vezes vai ser através das situações que você vai saber a vontade de Deus. Se você estiver orando, às vezes Deus usa até o ímpio para te dar uma resposta. Às vezes Deus usa as situações que estão acontecendo. Opa, peraí, as coisas estão começando a dar errado. Será que já é resposta de oração, entendeu? Às vezes Deus já usa as circunstâncias. Ou às vezes as portas estão fechadas. Mas Deus continua colocando no teu coração. Não desista, não pare de orar, tá bom? Eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa no começo ela não tinha interesse por mim. Mas Deus colocou uma paz tão grande que eu persisti, sabe? Então eu fiquei persistindo, buscando conversar, e às vezes ela não dava nenhuma chance, nenhuma sequer, mas eu consultava a Deus, porque eu não estava dependendo dela. Então não dependa do ser humano, não dependa da resposta dos homens. Se alguém tem que te dar uma resposta, é Deus. Então dependa, olhe para o alto. E eu sempre olhava para Deus e falava, Deus, se for da tua vontade, eu vou persistir, mesmo que eu não veja nenhuma chance, eu vou persistir, até que Deus foi amolecendo o coração dela, Deus foi trabalhando, sabe? Então, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que as pessoas falem, cara, por que você ora pela mesma coisa? Sabe? Não pense assim, porque a Bíblia diz que certo homem, ele era religioso, chamado Jairo, a sua filha estava quase morrendo. E parece que Jesus demorou para chegar lá, porque durante o percurso, surgiu uma mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus teve que curar ela. E quando Jesus terminou de curar aquela mulher com fluxo de sangue, as pessoas chegaram perto daquele homem chorando, e eles falaram, para de incomodar o mestre, porque a tua filha acabou de morrer, sabe? Então, muitas vezes as pessoas vão falar uma visão pessimista, mas Deus, Ele vai estar dizendo no teu coração, e é isso que importa, olha lá para dentro. Se Deus está tocando teu coração, persiste. Continua orando,
Muitas vezes as pessoas vão falar o contrário também, né? Ó, larga daquele namorado, você não precisa dele. E você sabe que não é da vontade de Deus, mas você está em oração. Não, eu vou largar na hora que eu achar o correto, sabe? Então siga a voz de Deus e você não vai se frustrar. Amém? E por fim, pessoal, eu não quero tomar muito tempo de vocês. A quinta maneira de você saber qual é a vontade de Deus, sabe qual é? É você tomando uma atitude. Você ficar só orando é importante. Você tem momento de orar, mas tem momento de você tomar uma atitude. E essa é uma parte muito importante que muita gente erra. Eu falo isso porque tem pessoas que têm ministério, pessoas que têm dons espirituais. Deus já revelou para essa pessoa: olha, você vai fazer milagres no nome de Jesus, você vai ser muito usado. Mas essa pessoa não vai atrás, ela não toma atitudes, tá certo? Se Deus tem um chamado para você para missões, procure saber mais sobre isso. Procure fazer um curso para aprender uma língua nova, uma língua do país que você tem um chamado, sabe? Então faça alguma coisa. Porque muitas pessoas me perguntam: pastor, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu também não sei muitas vezes eu não tenho a resposta, mas uma coisa eu vou te falar: coloca a mão no arado, começa aos poucos, sabe? Porque às vezes você já tem aquela vontade, mas você às vezes fica dependendo de alguém, sabe? Eu já vi pessoas com chamado para louvor, por exemplo, mas a pessoa fica esperando: eu não tenho dinheiro para gravar um CD. Meu irmão, monta um canal no YouTube, começa tocando o seu violão. Se for de Deus, vai dar certo, sabe? Faça alguma coisa, tá certo? Então, tome atitude, isso é muito importante, né? Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Moisés, ele foi falar com Deus. Deus falou: não, para que vocês estão orando? Diga ao povo que marche. Ou seja, Deus já tinha falado para Moisés: Moisés, eu vou fazer o sobrenatural, estenda o teu cajado. Então não fique orando só, mas começa a marchar. Amém? Então, pessoal, essa é uma atitude muito importante. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes você tem que tomar uma decisão urgente e você está orando, você orou o dia inteiro e não veio uma resposta. Sabe como que vai acontecer? Às vezes quando você decidir: amanhã eu vou lá encontrar com o meu patrão e eu estou sentindo que não é de Deus eu continuar naquele lugar, então eu vou conversar com ele, mas eu não sei se é da vontade de Deus ainda, não sei. Às vezes, enquanto você está indo, Deus revela a vontade dele para a tua vida, sabe? Às vezes é durante o trajeto, enquanto você está dando os seus passos de fé, que Deus vai revelar a vontade dele na sua vida. Então, não pense que às vezes vai vir de mão beijada. Às vezes você tem que tomar a sua atitude, tá bom? Eu lembrei aqui agora do milagre que Jesus fez na vida daqueles 10 leprosos, né? A Bíblia diz que aqueles leprosos estavam angustiados, desesperados, e eles falaram: Jesus, tem compaixão de nós, cura a gente, Jesus. E Jesus falou o seguinte: olha, vão se apresentar para o sacerdote, tá certo? Aí sabe o que significa isso? Jesus falou o seguinte: vão se apresentar para o sacerdote. Sabe o que isso significa para aquela época? Quando as pessoas eram curadas, elas deviam se apresentar ao sacerdote para ele confirmar se aquilo foi uma cura realmente. Ou seja, a cura para os 10 leprosos não veio no primeiro momento. E a Bíblia diz que quando eles começaram a ir, eles estavam indo em direção ao sacerdote, todos eles foram curados, tá bom? Quando eles tomaram uma atitude de fé, confiando no que Jesus disse, durante aquele percurso eles foram curados. Então, por que Jesus não curou eles ali na frente? Porque Jesus estava vendo se eles acreditariam mesmo em Jesus. E aí a Bíblia diz que eles foram curados, só que somente um voltou para agradecer. Somente um. E aí entra um ponto muito importante que eu quero te dizer. Aliás, eu vou ler o versículo. Ele está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então eu vou te dizer uma coisa: às vezes você não vai saber qual é a vontade de Deus, mas uma coisa você tem que ter certeza: dê graças a Deus em todas as circunstâncias. A Bíblia não está dizendo para você dar graças a Deus por tudo que acontece, não, mas a Bíblia está dizendo para você agradecer em tudo, em todas as situações. Ou seja,
Vamos supor que o seu carro estragou, você não tem dinheiro para arrumar teu carro, vai ficar em R$ 500. Você não tem que agradecer, ô Jesus, obrigado, meu carro estragou. Você não tem que agradecer por isso. Mas apesar disso, você tem que ter um coração grato. É isso que a Bíblia está dizendo, tá bom? E aqui está dizendo, ó, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Então a vontade de Deus é que vocês sejam gratos. Nós devemos praticar isso. Nós devemos fazer o seguinte: nos alegrar, mesmo que a gente não enxergue uma saída. É isso que vai nos tirar do fundo do poço. É isso que vai nos tirar do deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou por 40 anos naquele deserto, sendo que aquele deserto poderia ser atravessado em poucas semanas. Sabe por quê? Porque aquele povo era mal agradecido. Aquele povo só reclamava da vida. Aquele povo não conseguiu entender que Deus é bom. Então, se você já sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se você já sabe que Deus te ama, porque Jesus demonstrou isso o tempo todo, se você já sabe que Deus está do seu lado, que você não está fazendo nada de errado, não tem nada errado com você, às vezes as situações dão errado justamente para você exercitar a tua fé, tá bom? Então, às vezes, Deus está permitindo porque Ele está provando o que está no teu coração. E eu espero que você seja grato a Deus, em nome de Jesus. E só para a gente encerrar, eu quero ler um outro versículo. Está lá em Salmo, o versículo 25. Salmo 25, o versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Amém, pessoal? Aqui não diz que Deus vai escolher por você. Não, Deus vai te instruir. Ah, será que Deus escolhe a pessoa que vai casar comigo? Deus vai te instruir, meu irmão. Deus vai colocar na tua frente, você vai escolher. Então a escolha é sua, tá bom? Deus já sabe alguém que tem um perfil exatamente igual ao seu. Assim como Deus colocou minha esposa, ela foi resposta das minhas orações. Eu orei por uma pessoa igualzinha a ela, né? Tanto fisicamente quanto o coração dela, sabe? E Deus colocou, porque a Bíblia diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amém, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você entrou agora, você pode voltar lá no começo do vídeo para você ver as 5 maneiras de saber a vontade de Deus. Se você ainda não se inscreveu, nós temos aqui 3.300 pessoas na sala. Clique aqui embaixo em inscrever-se para você receber os vídeos que eu coloco todo dia. Amanhã cedo vou colocar mais um. E glória a Deus, gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Estou lendo os comentários aqui e eu desejo que você ande de acordo com a vontade de Deus, amém? Se você gostou, deixa um comentário aí. E eu tenho certeza que se você orar, se você tomar as decisões certas, se você confiar no caráter de Deus, sabe? E às vezes isso vem com o tempo, né? Às vezes Deus, Ele vai te revelando a vontade dele com o tempo, né? À medida em que você vai obedecendo, Deus vai revelando. Tem uma pessoa aqui, a Thali, perguntou se Deus muda o coração, né? A Bíblia diz que no livro de Salmos, que até o coração do rei, eu não lembro se é Salmos ou Provérbios, até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Como eu disse no começo desse vídeo, a vontade de Deus está acima de tudo. A questão é, nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus? Nós vamos nos submeter a Deus, deixar que Ele faça aquilo por nós? Faça a obra em nossas vidas? Então, eu creio que Deus muda o coração sim. Há muitas pessoas que a gente costuma dizer assim: ah, mas quando a pessoa não quer, nem Deus faz. É verdade, porque Deus respeita a vontade do ser humano, mas através da sua oração, Deus pode tocar no coração daquela pessoa. Porque se nós analisarmos a pessoa que ainda não é convertida, ela não quer seguir o caminho de Deus. E nós sabemos disso, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Elas estão cegas espiritualmente, mas através da sua oração, Deus pode abrir os olhos dela, porque a Bíblia diz que, como eu disse, né, o nosso coração é enganoso. Então, às vezes a gente acha que está fazendo o que é certo, só que a gente não está, né? Lembra do povo, o povo crucificou Jesus, o povo preferiu ver um assassino solto e Jesus crucificado, né? Mas depois, certamente, muitas pessoas se arrependeram. Nossa, que besteira que eu fui fazer. Então, nós precisamos orar pedindo para Deus mudar assim o coração das pessoas, amém? A Marilane falou: eu tenho muita vontade de fazer algo de Deus, mas eu não tenho força. Marilane, viva na dependência de Deus, porque força a gente não tem mesmo. O diabo se levanta, né? Vem as provações,
mas fique em oração, ore do seu jeito, não fique se cobrando demais, sabe? Durante muito tempo eu ficava me cobrando, nossa, mas Jesus falou aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho, eu não estou fazendo nada, misericórdia, Deus, o tempo está passando. E eu quero te dizer uma coisa, às vezes Deus tem algo específico para você mesmo, mas às vezes não é hoje, às vezes não é amanhã, às vezes é depois de um tempo. Então fique atento à direção de Deus e vai pedindo para Deus te revelar, tá certo? Então, uma coisa é o que a Bíblia revela, outra coisa é o que Deus revela no teu coração específico. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Foi uma instrução para os discípulos, né? Porque o mundo precisava ser evangelizado. Mas não quer dizer que você agora, todos nós vamos ter que virar missionários e vamos pegar um avião e vamos para outros países. Não, às vezes você não vai para o mundo inteiro, mas você vai pregar no mundo que é a tua casa, os teus vizinhos, entendeu? Então às vezes você pode começar a fazer a obra de Deus de forma simples, nas coisas pequenas, e Deus vai acrescentando coisas maiores. Amém? Glória a Deus. Então a Raquel perguntou, como eu posso saber qual é o meu chamado? Né? Que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. É lógico, né, que Deus usa profetas. No meu caso, Deus usou várias pessoas para falar comigo, para confirmar, sabe? E só que muitas vezes eu não sabia como fazer, como iria começar, sabe? Mas uma coisa eu fazia, eu buscava a Deus, eu estava na presença de Deus. Então a primeira coisa que você tem que saber, você precisa estar firme com Deus, porque se você estiver nos caminhos de Deus, Deus vai te encaminhar com o tempo. E saiba de uma coisa, a melhor forma de você saber qual é o teu chamado é você ver aquilo que queima no teu coração, né? Não adianta você querer fazer uma coisa que você não foi chamado. Se eu for mexer com o ministério de crianças, por exemplo, eu não vou levar jeito, certo? Mas eu já gosto do ministério da palavra. Então, procure saber aquilo que você mais se interessa e faça alguma coisa, tá bom? Se envolva no ministério da igreja. Mas na minha igreja não tem nenhum ministério assim. Procure alguma forma de você ajudar naquela área que você sente mais vontade, porque Deus não vai te forçar uma coisa, Ele não vai te dar uma coisa que você não sente prazer, você não tem esse desejo, tá bom? Deus vai colocar algo que vai te trazer satisfação, prazer, ainda que em primeiro momento você resista, mas depois vai te dar muito prazer. Amém? Glória a Deus. A pessoa perguntou se Deus perdoa o adultério. É lógico que perdoa. A Bíblia diz em 1 João 1,9, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é lógico que Deus, Ele não só te perdoa, como Ele purifica o teu coração do sentimento de culpa, condenação, que eu sei que você sente. Mas para isso você precisa receber pela fé, né? Então como saber qual a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é te perdoar, é te dar uma vida nova, é te dar um casamento abençoado, é te restaurar, certo? Então, você pode saber a vontade de Deus na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Teve um rapaz que perguntou aqui, a vontade de Deus muda, né? Será que Deus muda de opinião? Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que Deus ele mude. Tem muita gente que diz, né? A oração move a mão de Deus. É porque Deus, na verdade, Ele já tinha o plano final, né? Então, muitas vezes a gente ora e deu a impressão que Deus está mudando, né? Que Deus está mudando a vontade dEle. Não é. Às vezes é nós que não tínhamos entendido ainda a vontade dEle, né? Mas eu creio que a vontade de Deus, ela já está determinada. E tudo que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor para entender a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. O Carlos perguntou se Deus pode realizar um sonho impossível dele. Meu irmão, Deus realizou muitos sonhos impossíveis na minha vida. Mas para isso, sabe aquela frase que as pessoas falam, você tem que pagar para ver? Né? Eu entendo o seguinte, você tem que crer para ver. Não fique esperando ver para depois você acreditar. Oh Deus, o Senhor fez mesmo, né? Não, você precisa crer para você ver, tá bom? Então, muitas coisas eram impossíveis. Eu olhava, gente do céu, como é que isso vai acontecer? E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então Deus vai endireitar os teus caminhos, Ele vai fazer
aquilo muito mais daquilo que você pede ou pensa, mas você não pode confiar em sua maneira de pensar. Amém? Ou seja, você não pode ficar tentando adivinhar. Ah, mas será que Deus vai fazer aqui? Mas como é que Deus vai fazer alguma coisa comigo? Eu sou o pior daqui de casa, eu sou falho. Não fique se apoiando nisso, mas creia na promessa de Deus. E a Bíblia diz em Salmos 37, aquele que se deleita na presença de Deus, aquele que tem prazer em fazer a vontade de Deus, Deus concederá os desejos do seu coração. Amém? Glória a Deus. Pessoal, só para a gente encerrar, teve uma moça que perguntou se é pecado maquiagem. Eu não vou responder aqui porque eu fiz um vídeo sobre isso. Então pesquisa aí no YouTube, maquiagem é pecado? Pastor Antônio Júnior. É só colocar Pastor Antônio Júnior, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você quer, é só você colocar a sua pergunta no YouTube e coloca Pastor Antônio Júnior, que talvez eu já tenha feito um vídeo sobre isso, tá bom, gente? Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe a todos. Se você não se inscreveu, clique aqui de novo. Teve até uma pessoa que respondeu esses dias num vídeo. Ele falou, pastor, para de ficar pedindo para nós se inscrever no seu canal, pastor. Já sou inscrito há muito tempo. Mas é que é a única maneira de você receber os vídeos meus, né? Então por isso que eu faço isso. Se você ainda não deixou o seu like, deixa também, por favor, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Muito obrigado pelos comentários, por estar aqui até agora. E daqui uns 10 minutos o vídeo já vai estar no ar no meu canal do YouTube e você pode assistir desde o começo, tá bom? Tem um rapaz aí que tá criticando, tá xingando, sei lá. Meu filho, volta para Jesus, cara. Se você ainda não se entregou para Jesus, faça isso, porque o diabo é mentiroso, cara. Ele tá te prometendo coisas, você tá achando que você tá do lado certo, mas você vai colher as consequências. Então tenha o temor de Deus, cara. Não brinca com as coisas de Deus, não. Quer brincar? Vai brincar com outra coisa, mas com a palavra de Deus não faz isso não. Porque a Bíblia diz que Deus tem poder para enviar as pessoas para o céu ou para o inferno. Deus é Deus, meu irmão. Então vigia e para de servir o diabo, porque ele não presta, ele não tem nada. Ele é um derrotado. Vai para os caminhos de Deus e fala com Deus. Se você acha que você não merece ter comunhão com Deus, não merece a salvação, dobra o teu joelho e fala, Deus, se o Senhor existe, me revela, me mostra. E se o Senhor existe, entra na minha vida. Clama o sangue de Jesus, você vai ver que o diabo é um derrotado. Em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Me sigam lá no Instagram. Tá certo? Deus abençoe.